leia a Bíblia toda, sempre. A Bíblia não é um livro para você abrir e achar algum versículo que você gosta. Não é um lugar para você ler só as partes que você gosta. A Bíblia é para ser lida toda ela, sempre. Né? E nosso tema vai ser isso. Eu não vou falar sobre esse texto. O texto eu mandei para vocês lerem, guardarem com carinho, imprimirem, compartilharem, usarem sempre, voltarem sempre para isso. Nossa igreja em Rubiataba, Goiás, lia a Bíblia, era pessoas simples, sabe? Nossa igreja, nosso salão lá, na frente, tinha muita carroça, né? Muita bicicleta, o pessoal vinha das roças ao redor da cidade, o pessoal mesmo na cidade usava bicicleta, nós mesmos usávamos bicicleta, usava carroça, a família toda morava 2 quilômetros fora da cidade, a gente via todo mundo pendurado numa carroça, coitado do cavalo, né? Que era 10 pessoas, 15 pessoas numa carroça daquelas lá, entendeu? Pendurado de todos os lados e vinha. Então, assim, era um pessoal simples, não era um pessoal que tinha estudo, não era era um pessoal da lavoura, pessoal que máximo, assim, máximo sabia ler e escrever, mas fora isso não tinha muito estudo, não. E eles liam a Bíblia toda, tinha uma tabela lá, no fim do mês ganhava estrela quem tinha terminado, ganhava estrela vermelha quem não tinha terminado, perguntava quem tinha terminado, quem não tinha, anos de leitura da Bíblia, entendeu? Então, assim, isso talvez seja o hábito mais importante da sua vida. Se você aprender isso aqui e assimilar e comprar essa ideia e praticar essa ideia, ela é mais fundamental do que qualquer outra coisa que você pode fazer, certo? Você vai aprender muita coisa aqui, mas o mais essencial é isso aí. E vocês estão tendo, né, a visão panorâmica da Bíblia, né, que eles chamam de VPB, né? Esses negócios de pôr sigla assim, é um pouco perigoso, né? Porque eles, quando vieram aqui, eles foram procurar o CPP, pararam no centro prisional provisório, né? Pararam na frente, né? Então, assim, só pôr CPP no Waze não é garantido que você vai chegar aqui, você vai chegar na prisão lá. Aqui é um pouco melhor do que a prisão, mas... Então, mas VPB significa Visão Panorâmica da Bíblia. E tem essa apostila, deve ter, né, aí na biblioteca, né? Visão Panorâmica da Bíblia. Se não tiver, mas se você quiser depois, eu posso encomendar e mandar e trazer para vocês adquirirem se quiserem, entendeu? É um dos primeiros, na verdade, eu acho que foi o primeiro curso que meu pai ministrou num seminário que nós fizemos em Ubiataba, vieram pessoas de todo o Brasil, ficaram 2 semanas, 3 semanas, e foi o primeiro curso que ele deu, e eu lembro até hoje ele falando comigo no escritório dele, qual era o alvo dele, qual era o propósito dele no curso, era que as pessoas compreendessem a Bíblia de uma forma correta, sabe? Que a Bíblia não fosse só um livro que você pega trechos dela, coisa assim, mas que as pessoas entendessem a Bíblia toda, né? Então, visão panorâmica da Bíblia. Depois ele teve um outro curso que ele deu, durou anos, assim, chama Estudo Microscópico do Livro de Efésios, né? Então, um estudo microscópico é totalmente diferente de um estudo panorâmico. Panorâmica, você passa de avião em cima e só vê as plantações, vê as coisas, então você tem uma visão panorâmica, você entende onde tudo se encaixa. Já a visão microscópica, você vai versículo por versículo, aprofundando, você entra no microscópio e vai analisando palavra por palavra, versículo por versículo, entendeu? São vários estilos de estudar a Bíblia, né? Então, essa visão panorâmica da Bíblia, ela vem primeiro, porque se você entrar só no microscópio primeiro, você pode tirar conclusões erradas, né? Então é muito importante essa visão panorâmica da Bíblia. E hoje eu vou falar com vocês então sobre vários aspectos que vocês precisam gravar nessa leitura sua da Bíblia. Quantos aqui já tinham lido a Bíblia toda antes de chegar aqui? Levanta a mão bem alto só para eu ver. Então, muitos já tinham lido a Bíblia toda, muito bom. Mas muitos estão lendo pela primeira vez, certo? E em muitas igrejas, pastores às vezes, que foram para seminário e fizeram muitos anos de seminário, não leram a Bíblia toda. Porque eu já, assim, faz muitos anos que eu não faço essa pergunta para um grupo só de pastores. Mas eu já fiz essa pergunta para grupo de pastores e é impressionante como as pessoas conseguem ir para o seminário, aprender teologia e não ler a Bíblia toda. Entendeu? Então, essa é a coisa básica. Então, assim... E a questão de ler a Bíblia toda não é fácil, principalmente pela primeira vez, porque quando você começa em Gênesis até vai bem, Êxodo até vai bem, mas você chega em Levítico, o negócio começa a ficar difícil, né?
E mesmo em Josué, que eu estou lendo agora, na leitura diária, acho que está diferente que vocês, porque vocês chegaram em fevereiro, né? Então vocês estão com uma leitura um pouco diferente, né? Mas a leitura que eu fiz caminhando pela Bíblia é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E então, por exemplo, esses livros esses capítulos de Josué que eu li hoje, que é de 15 a 17 de Josué, é só nome de cidade, é só coisa assim, entendeu? Então, assim, tem muitos trechos na Bíblia, primeiros capítulos de Números, é mais Números. Quem não gosta de aritmética, quem não gosta de muita coisa, né, vai, né, quem não gosta de açougue não vai gostar de Levítico, entendeu? Assim, essas coisas aí. Mas assim, então é difícil, não é fácil ler a Bíblia toda. Dá vontade de pular acima, eu estou lendo isso, o que isso vai me acrescentar na vida, o que vai adiantar? Mas vai por mim, gente, vai por mim, vai por esse irmão aqui, ó, de muitos anos atrás, vai por meu pai, vai pela experiência de muitas pessoas, vale a pena. Persevere, vá em frente e faça isso sempre. E nunca deixe de ler nada. Porque senão, quando você termina a Bíblia, você vai mentir. Você vai falar, eu li a Bíblia toda, você não vai ter lido a Bíblia toda. Você deixou aquele capítulo fora. Você não leu aqueles nomes difíceis. Você não precisa falar em voz alta, mas leia, entendeu? Entendeu? Leia tudo para poder falar com verdade. Eu li a Bíblia toda esse ano. E aí começa de novo no outro ano, novamente. Mas eu vou passar para você agora alguns princípios que vocês vão estar vendo, que vão te ajudar nesse processo, tá? Então, assim, algumas dessas coisas que eu vou falar hoje talvez não te ajude já, mas escreva e usa como referência e lá na frente você vai perceber o quanto que é importante, tá? São coisas, são referenciais no seu estudo, na sua leitura diária da Bíblia toda, que vão te ajudar a entender e localizar várias coisas e também focalizar a sua atenção em cima do que é importante e não ficar focado no que não é importante, certo? Então vamos lá. Nós temos que ter 7 pontos, não tem jeito de não ter 7 pontos, né? Então eu chego em 6, depois falei, não, mas eu vou arrumar um 7 aqui porque não é possível, né? Então, assim, eu pus o título dessa matéria, dessa aula, em Fundamento Básico para o Ministério e a Vida, conhecer a Palavra Escrita de Deus. Fundamento básico, tipo alicerce, fundamento básico para o ministério e a vida. Você nem precisa ter ministério, a vida. Fundamento básico para o ministério e a vida. O que é? 2 pontos, né? Fundamento básico para o ministério e a vida. Conhecer a palavra escrita de Deus. Conhecer a palavra escrita de Deus. O ideal para vocês é vocês saber a Bíblia quase de cor, entendeu? É quando a pessoa, por exemplo, vamos supor assim, que alguém abre a Bíblia e lê um trecho e não fala de onde é. Você já sabe falar onde é. Se ele abre a Bíblia assim, João 3,16, o que está escrito lá? Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se você não sabe isso, você está reprovado, né? Mas assim, outros versículos são mais difíceis, né? Então assim, quando você lê a Bíblia toda, não é que você... Quando você lê a Bíblia toda, muitas vezes, o que acontece? Vai entrando na sua alma, vai entrando na sua mente, vai entrando no seu espírito, e quando alguém lê um trecho, você já sabe, é Jeremias, não, Isaías, é por causa do estilo, por causa do texto, você pode não saber o capítulo, o versículo, mas você sabe mais ou menos onde está, que parte da Bíblia está, né? E essa apostila, gente, essa apostila Visão Panorâmica, da próxima vez que vier eu trago, tá? Mas se vocês puderem colocar, ele deve custar R$20 ou R$25, alguma coisa assim. E eu mando, porque não tem pronta entrega, eu tenho que mandar fazer, entendeu? Aí vocês colocam no grupo lá, e dá para a Damas e ela me fala quantos para eu trazer da próxima vez. Mas tem muitas ferramentas aqui, muito importante. É curtinho, mas tem umas ferramentas assim, muito úteis, que eu não vou estar dando, entendeu? Ele dá 7 anos vocês estão dando bem mais comprido do que tem aqui. Mas tem um livro que é chamado 9 Divisões da Bíblia, tem vários outros, os homens mais importantes da Bíblia, assim, são ferramentas de você olhar a Bíblia como um todo, que vocês vão gostar. E as últimas 2 partes, as 3 testemunhas que eu devo dar aqui em algum outro sábado, mas tem o texto todo, os versículos todos, e é coisa muito preciosa, entendeu? Então, assim, é bem simples, mas é bem fundamental e muito importante. Então, assim, o fundamento básico para o ministério e a vida é conhecer a palavra escrita de Deus. Se você quer conhecer Deus,
Se você quer que sua vida ande no caminho de Deus e você não lê a palavra escrita, você não está sério, você está brincando com Deus, certo? Se não tem desculpa, entendeu? Você assim, quer servir a Deus, quer ter um ministério, nada disso, quer ter uma vida só que quando você chega na presença de Deus, ele fala que muito bem, você fez bem. Se você não dê valor à palavra escrita de Deus, para valer e prioridade, você não está sério. Sua palavra está contradizendo, não tá correta. Tá? Porque ele não deixou imagem, ele não deixou, ele não ficou aqui conosco, ele foi embora para ficar direito do Pai, entendeu? O que ele deixou aqui? A sua palavra escrita, certo? Então, sim, quando você está com uma pessoa amada, você não precisa da palavra escrita, certo? Por exemplo, se sua noiva está em outro país e ela escreve cartas, como é que você tem contato com ela? Pelas cartas, né? Agora, hoje, vocês nem sabem disso, nada disso, né? Essa geração não sabe, né? Assim, e mesmo a minha filha foi para Moçambique, bem, você lembra que ano? Foi 2002, ela foi para Moçambique em 2002, foi lá para o interior de Moçambique. Mas graças a Deus tinha rádio, tinha e-mail por rádio, que algumas horas do dia tinha, então a gente tinha contato. E ela era muito boa de escrever, escrevia pra caramba, muita coisa, entendeu? Mas os missionários antes disso, não tinha internet. Tinha cartas, e as cartas gastavam o quê? 2 meses, 3 meses para chegar. Quando chegava, tinha que escrever a carta à mão, tinha que pôr no envelope, tinha que pôr o selo, e tinha que esperar chegar, entendeu? Então, assim, muitos séculos as pessoas viviam dessa forma, ainda dava graças a Deus. E muitos livros de biografia de grandes missionários, homens de Deus, são baseados nessas cartas que foram escritas, que não tinha outro jeito de saber, né? Como que contar a história corretamente. Então, assim, Deus deixou o testemunho de si mesmo pela sua palavra escrita. Quando ele voltar, não vamos precisar mais da palavra escrita, certo? Mas antes dele voltar, se eu amo ele, eu vou ter que dar valor no que ele escreveu, certo? Porque isso é o único contato que eu tenho com ele, a única coisa que pode me ajudar, entendeu? Então, se eu amo Deus e não amo a Bíblia, não tem cabimento, está mentindo. Ama a Deus, qual Deus que você ama? Não sei, da sua imaginação, porque você tem que amar o Deus que escreveu isso aqui, tá? Então, a primeira coisa, aqui não está em ordem de importância, aqui está em ordem de que eu lembrei das coisas, tá? Então, assim, não tem nada que um é mais importante que o 2, e o 2 é mais importante que o 3, não tem nada disso não, tá? E eu tentei lembrar, porque eu já dei uma aula sobre isso muitos anos atrás, mas eu não consegui achar minhas anotações e não consegui ver onde estava e tal. Aí teve que pegar de novo, né? Da cabeça mesmo, do coração e tal. Mas vamos lá. Primeiro ponto, a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Por isso que eu não gosto... Deixa eu modificar o que eu ia falar. Eu não gosto de Bíblia de estudo para a sua devoção particular com Deus. Para essa leitura VPB, não use Bíblia de estudo, sabe? Não fique distraído com aqueles textos nas margens ou nos rodapés, que aquilo é tudo pensamento dos homens. Pode ser bom, pode ser útil e pode não ser também, depende do ponto de vista. Por exemplo, isso aqui depois, se alguém for publicar, tem que editar, tá? Cortar fora. Hernandes Dias Lopes é um dos melhores pregadores que eu já vi na minha vida. Hernandes Dias Lopes é um dos pregadores assim, top. Uma vez eu e minha esposa estivemos lá em Sorocaba e ele pediu para pregar antes que eu ia pregar, porque ele tinha alguma necessidade, e ele falou primeira coisa, ele obedeceu o horário. Pregador que não obedece o horário, eu não gosto. O pregador tem que cumprir o horário. Se ele falou que se convidar e falar que é 1 hora, tem que falar em 1 hora, não pode cumprir mais, tem que cumprir 1 hora, ou menos, né? Não pode ser mais. Ele cumpriu exatamente. Sabe o que ele falou? O livro de Jó inteirinho em 1 hora. E a minha esposa disse que é a melhor pregação que ela já viu na vida. Não é, bem? Talvez algumas minhas são melhores, não é, bem? Mas assim,
Para ela elogiar, tem que ter sido muito bom mesmo, viu? Então, ele tem um vocabulário top, ele sabe prender atenção, ele sabe ficar no assunto, ele sabe não desviar pelos caminhos. Nossa, é uma pregação, inclusive o link está acho que no Caminhando pela Bíblia, no meu canal do YouTube, alguma coisa está lá, o link da mensagem dele, sobre Jó, essa mensagem. Quando fala sobre o livro de Jó, eu acho que está lá, o link está lá. Entendeu? Assim, é um modelo de como se deve pregar, é impressionante. Mas aí eu achei uma Bíblia dele, Bíblia de estudo do Hernandes Dias Lopes. Falei, nossa, que interessante e tal. Aí eu fui olhar e vi umas coisas e falei, meu Deus do céu, como é que o cara acredita em um negócio desse? Entendeu? Então ninguém tem a resposta toda e aqueles notas de rodapé e aquelas interpretações lá não são totalmente confiáveis, certo? Estão na Bíblia, mas é Bíblia de estudo, não é a palavra de Deus. Então eu aconselho para você fazer a sua VPP numa Bíblia que não tem comentários, tá? O Watchman Nee, que foi um dos grandes mestres da palavra, ele falou, quando você vai ler a Bíblia para ouvir de Deus na sua devocional, pega uma Bíblia sem marcações, nem suas, nem de outra pessoa, limpinho, novinho, sem preconceito, e leia a Bíblia do jeito que ela é. Essa hora não é hora de estudo, essa é hora de ouvir Deus. Agora, que hora que você pode usar a Bíblia de estudo, usar aqueles comentários bíblicos, usar outras coisas? Quando você vai estudar profundamente o assunto, aí tudo bem, entendeu? É outro momento, tá? É outro momento. É válido, é importante ouvir opiniões de várias pessoas, ver várias traduções, estudar. Sim, mas na hora que você está buscando a Deus, você não está querendo isso, você está querendo que a Bíblia explique a Bíblia, certo? Então, o primeiro princípio muito importante você entender, eu nunca vou confiar cegamente em uma pregação ou um comentário bíblico ou uma coisa que vem com teorias que a própria Bíblia não justifica, certo? Vocês já viram, por exemplo, gente, nada contra The Chosen, né, por exemplo, para as pessoas fazer um filme, fazer um seriado, a Bíblia não é exaustiva, ela deixa muitas brechas, entendeu? Deixa muitas coisas que você tem que preencher, se você vai fazer, porque não dá, por exemplo, passa 10 anos da vida de Abraão, você não sabe nada que aconteceu naqueles 10 anos. O que Abraão fez? Levantou todo dia e foi cuidar do gado, sei lá, foi mandar os servos, mas o que ele fez? Então, se você vai fazer uma história, você vai ter que inventar. Jesus, os 33 anos. O que a gente sabe dos 33 anos de Jesus? Dos 30 anos, dos 3,5, os 4 evangelhos nos dão relatório de 50 dias. 50 dias. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa que a Bíblia não diz. Agora, o pessoal, hoje, quando eles vão fazer um seriado, fazer uma coisa, eles vão inteirar com coisas que às vezes são da cultura moderna. Você já viu algum seriado da Record? Mas é muito melhor do que novela da Globo, que pelo menos o tema é bíblico. Mas é tudo mulherzada brasileira moderna, com intrigas que naquela época, naquela cultura, não existiria. Mas é bem melhor do que ler, do que assistir novela da Globo, né? Mas pensar que aquilo é Bíblia? Não. Que aquilo aconteceu de verdade? Não. Só para você ter uma ideia, uma vez eu não assisto muito isso aí porque eu não tenho preguiça, mas é assim, assisti um pedaço e eles falam assim, roubaram o cajado de Moisés. Porque era o cajado que fazia todos os milagres. Eu falei, onde que eles arrumaram esse negócio de roubar cajado? Não é que eu fui ler a Bíblia e justamente naqueles milagres que falou ali, ele não usou o cajado? A Bíblia não falou que roubou o cajado. Mas naqueles milagres que eles falavam no seriado, ele realmente não estava com o cajado. Depois voltou a ter o cajado de novo, entendeu? Então eles pegaram uma deixazinha que eu nem sabia. Eu falei assim, esse negócio de roubar cajado, que negócio é esse? Entendeu? Então eu só estou dizendo para você... Você é do Rio? Ah, não pode!
Só a pessoa do rico pode fazer piada. Só preto pode fazer piada de preto. Só carioca pode fazer piada de carioca. Entendeu? É desse jeito, sabe? A gente pode fazer piada da gente mesmo, agora dos outros não. Vamos deixar pra lá. Então assim, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que não é para jogar fora os estudos, os comentários, as elucubrações, as viagens na maionese. Não joga fora, porque você também tem direito de fazer isso também, entendeu? Só não confie. Confira, veja, entendeu? Olha, mas não deixe que isso muda sua cabeça para você ser um torcedor. Não seja torcedor de teorias, de linhas teológicas, não seja torcedor. Seja uma pessoa que fala assim, a Bíblia é o meu centro e eu só confio em coisa que a própria Bíblia explica a Bíblia. Então, por exemplo, tem coisa no Velho Testamento que é bem escandaloso e bem esquisito e bem estranho. Muita coisa. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. O Moisés foi quem escreveu a Bíblia, certo? Mas ele não pegou do nada. Gênesis é coisas que vinha com tradição oral, entendeu? Então mas foi ele que pegou o projeto, porque ele estudou, ele foi formado na maior cultura daquela época. Ele teve o top do top da cultura egípcia, maior império, mais antigo e mais avançado. Então ele era estudado, ele era uma pessoa que conseguia. Então ele escreveu. Então Moisés, os 5 livros de Moisés é o cara que começou esse projeto de escrever a Bíblia, certo? Agora, o que ele escreve? Ele escreve que Abraão casou com a meia-irmã dele. Ele escreve que Jacó casou com 2 irmãs. Ele escreve que o pai de Moisés casou com a tia dele, certo? Moisés escreveu essas coisas porque eram fatos e era coisa que tinha acontecido mesmo. E ele escreve. E depois o mesmo Moisés escreve que Deus proíbe, nunca case com a mulher e irmã dela, nunca case com a tia, nunca case com a meia-irmã. Você percebe? Então a própria Bíblia fala de um caso e depois explica que isso não é exemplo para ser seguido, certo? Entendeu? Então assim, você não precisa ficar imaginando coisa. A própria Bíblia fala sobre essas coisas. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Tem muita coisa que, se você for olhar na Bíblia, Balaão, por exemplo, a história de Balaão, é uma história bem esdrúxula, né? Um cara totalmente sem Deus, sem feiticeiro, ouve de Deus, fala do Messias, profetiza coisa, entra na Bíblia, é a Bíblia, e o cara vai para o inferno. Mas como é que vocês sabem disso? Porque o resto da Bíblia, de vez em quando, volta e fala do cara, certo? Entendeu? Então, assim, não é você que inventa que Balaão foi para o inferno. Não, a Bíblia explica isso. Então, só estou querendo mostrar para vocês, o primeiro princípio bíblico é que a Bíblia explica a Bíblia. E eu não confio em nada que a Bíblia não explica. Eu acho que pode ser verdade, pode me afeiçoar a certa interpretação, eu posso ter uma interpretação, o outro pode ter outra interpretação, é livre, mas não é garantido, porque a própria Bíblia não justifica, entendeu? Então, você pode pensar assim, mas é melhor você não basear uma mensagem sobre isso, certo? Você pode usar isso dentro da sua mensagem e tal. Por exemplo, esse Hernandes Dias Lopes, ele falou que, eu não sei o que ele falou sobre a mulher de Jó, mas a mulher de Jó é uma desgraçada, sem vergonha. Meu Deus do céu, o cara já está no pior e fala assim, amaldiçoa Deus e morra, seu desgraçado. Uai, o que é isso? A mulher falar isso. Depois disse que ele sarou e teve 10, 12 filhos. Também, coitada da mulher também, né? Você já teve 12, vai ter mais 12. Então a Bíblia não fala, mas eu penso, não, até ela dita cuja, boca de Satanás, deve ter morrido, deve ter casado com outro, e aí a outra teve 12 filhos. Né? Entendeu? Mas isso é que? Interpretação. A Bíblia não fala, a Bíblia não explica, a Bíblia só fala que a mulher dele foi boca de Satanás e
E que ele teve mais 12 filhos, sei lá, 12, né? Não sei quantos filhos, e homens e 3 mulheres, que eram as mais bonitas da face da terra. Então, entendeu? A Bíblia fala isso, mas não fala sobre a mulher dele, o que aconteceu com ela, quem ela é, o que aconteceu. Não fala, entendeu? Então, assim, eu posso imaginar uma coisa e o Hernandes Dias Lopes pode imaginar outra coisa, beleza, não tem problema. Pode imaginar, pode, mas não baseia nisso, porque isso não é bíblico, não está na Bíblia, não é fato. Então, é ideia, é interpretação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Vocês viram a importância disso? E aí vocês vão entender que tem que ler a Bíblia toda sempre, por quê? Porque senão você não sabe o que a Bíblia fala. Teve uma irmã lá de Vitória que me escreveu essa semana, falou assim, aqui em Deuteronômio está falando que pode divorciar a mulher, dar carta de divórcio para ela e tal. O que você me fala sobre isso? O que eu falo? Eu pego a passagem de Marcos, de Mateus, que Jesus fala sobre isso, que perguntaram essa mesma pergunta para Jesus, se Moisés permitiu o divórcio, o que o senhor fala sobre isso? E ele deu resposta, entendeu? Então a própria Bíblia responde essa pergunta. Mas se a pessoa não leu a Bíblia toda, ela não vai saber isso, vai ficar assim, poxa, a Bíblia defende o divórcio. E Jesus diz, não foi assim desde o início. Deus fez um homem, uma mulher. Tem gente que fala assim, por que no Velho Testamento tinha várias mulheres? Porque não tinha o Espírito Santo vivendo nas pessoas, entendeu? Então assim, mas assim, Jesus diz, do princípio não foi assim. Unir-se ao homem e à sua esposa se tornar uma só carne. O que Deus uniu não separe o homem. Então não pode ser unido uma só carne com várias mulheres, percebe? E não pode divorciar, entendeu? Você está entendendo? Então assim, ele está dizendo que Deus planejou no início é uma coisa. Agora o que permitiu por causa da dureza do coração é outra coisa, entendeu? Por causa da maldade do homem, por causa das coisas, aí Deus vai permitindo certas coisas que não é o plano original, não é o plano que ele tinha desde o início. Deu para entender o que eu estou querendo passar? Sim. Por isso que você tem que ler a Bíblia toda sempre, porque aí quando você lê uma passagem, surge uma dúvida, você lembra de outra passagem que fala a mesma coisa, e aí você sabe que explica. E foi isso que Jesus usou no monte da tentação lá, quando ele estava no deserto. E o diabo falando com ele, você está com fome? Come pão. Está escrito, não só de pão vive o homem, mas só da palavra de Deus. Beleza. Aí o diabo falou, você gosta da Bíblia, né? Então eu vou citar a Bíblia para você. Vou pôr você aqui no pico do templo. Está escrito, se você pular, ele vai te defender, os anjos dele vão te segurar. Pula então. Jesus falou assim, também está escrito. Então é isso que você tem que ter direito de falar. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, se eu fosse cair sem querer e sem tensionar, os seus anjos podiam me segurar. Certo? Mas eu pular para provar, para tentar, para ver se Deus faz? Não tentarás o Senhor teu Deus. Entendeu? Então assim, ele usa um versículo, o diabo usa um versículo e Jesus usa outro versículo. Entendeu? Então assim, também está escrito. Então você tem que ter esse direito de poder falar assim, não, você está pregando uma coisa baseada num versículo, mas também está escrito uma coisa que não autoriza isso que você está falando. Entendeu? Deu para entender? Sim. Então quer dizer que dos 33 anos e meio de Jesus, fora quando fala do nascimento, essas partes, a Bíblia, tipo, são 50 dias desses 33 anos. Quanto milagre, quanta coisa deve ter acontecido. E tinha 4 evangelhos. E nos 4 evangelhos podia ter, né? Já que o outro falou, podia falar outra coisa, né? Podia, eles repetem muita coisa. Então, aqui, vamos, antes de passar para frente para o próximo ponto, vamos pensar assim, tudo que não é explicado claramente na Bíblia, não podemos ter certeza se é verdade. Tudo que a Bíblia não fala claramente, você não pode ter certeza que é verdade. Será que roubaram o cajado de Moisés? Sei lá. Mas que ele não usou naqueles milagres? Sim. Entendeu? Agora, não pode dizer que roubaram, né? Simplesmente pode ser que Deus simplesmente não quis usar o cajado naqueles milagres, né? Pode ser. Então, assim, tudo que a Bíblia não fala claramente, você não pode ter certeza se é verdade ou não. Precisamos separar as certezas das opiniões, das interpretações, das elucubrações, né? Precisamos separar essas coisas. E uma coisa que me mudou muito, me afetou demais, foi um irmãozinho de Porto Alegre, lá em Rubiataba, chama Joãozinho. Ele era uma figura.
e ele falou conosco sobre um livro do Watchman Nee que ainda não estava em português, estava em inglês. Até hoje eu não sei se está em português. Você sabe, examinar as escrituras? Está em português já? Examinar as escrituras. Examinar as escrituras, que o Watchman Nee é um dos maiores mestres da palavra do século XX, certo? É chinês, é um cara que, assim, tipo, e a prática dele é de ler a Bíblia toda e de basear na Bíblia e não basear em linhas teológicas, é basear na Bíblia, né? Ele era fundamentado na Bíblia. E esse livro dele, Examinar as Escrituras, ele apresenta vários métodos de pesquisa, de estudo bíblico. E o que ficou comigo, o que eu aproveitei, foi só um, foi um, que é pegar uma palavra na Bíblia. No caso, eu peguei altar. Aí eu escrevi uma apostila inteirinha, dei um curso todinho sobre o altar na Bíblia. E sabe o que eu peguei a palavra altar. Eu quero entender o que é altar, porque eu não quero saber, porque as igrejas hoje falam que altar é lá na frente, perto do púlpito, não é verdade? Eles falam que isso. Eu quero saber o que a Bíblia fala sobre altar. O que é altar? O que significa altar? Só que quando você vai pegar esse método bíblico, presta bem atenção, você chega sem preconceito. Você fala, eu vou deixar a Bíblia falar comigo, eu não sei nada sobre isso. Vou abrir mão de qualquer conceito que eu tinha antes e vou pegar da Bíblia e vou fazer de conta que eu não sei nada e eu quero ver o que a Bíblia fala desse assunto. Então, é possível, por exemplo, você pegar o que eu fiz, você pega a palavra altar, pega uma concordância exaustiva. Uma concordância exaustiva não é uma concordância que cansa você. Assim, você fica exausto antes de pegar, né? Não. Uma concordância exaustiva é uma que tem todas as vezes que aquela palavra aparece na Bíblia, certo? O mais famoso é o Strong's, né? Que é exaustivo mesmo. Ele pega, você tem a palavra e vai ter lá todas as passagens bíblicas onde tem e. Nossa, o cara deve ter ficado exausto mesmo, com certeza. Mas exaustivo, então, é todas as vezes que aquela palavra aparece na Bíblia. E aí o que você faz? Você pega versículo por versículo e lê os versículos. Aí você pega, naquela época tinha umas folhas grandes, sabe aquelas folhas grandes de computador que é perfurado do lado e é tudo matricial, entendeu? Pega umas folhas grandes assim, ou então pega um papel grande, um cartão, sei lá, e vai pondo assim. E vai pondo o que você entendeu daquele versículo. O que está associado àquele versículo. O que está ligado com aquele versículo. O que a Bíblia diz sobre o altar. E aí você vai fazendo quadrinhos. Você vai fazendo assim. Nossa, falou lá em Gênesis. Nossa, e ele falou de novo. Aí todos os versículos que falam daquele assunto, você põe naquele quadrinho. Nossa, está falando uma outra coisa diferente. Aqui, abre outro quadrinho. E vai abrindo. Aí quando você termina, você tem uma série de títulos que tem vários versículos atrás. Aí você começa a meditar sobre esses títulos. O que eles querem dizer? Qual o significado bíblico disso? Uma palavra muito mais fácil do que altar é jejum. Eu fiz um estudo do jejum, desse jeito. Jejum. Aí primeiro eu vi jejum, humilhar. Bom, toda vez que fala humilhar com jejum, eu pus jejum e humilhar. Todos os versículos que falam sobre isso. Jejum, saco e cinza. Pus tudo junto assim. Jejum e arrependimento. Pus assim. O jejum errado. Pus assim, entendeu? Então assim, e jejum, como é uma palavra não é tão frequente na Bíblia, ele é menos. Se você pegar a palavra amor, por exemplo, você está enrolado. Se você pegar a palavra sacerdote, que eu também peguei, nossa, é muito grande. Então assim, são coisas vastas. Gente, só que esse exercício te mostra que o autor da Bíblia é um só. Tem 44 autores humanos, mas é um autor só. E ele tem uma sequência pela Bíblia inteira, ela tem lógica, ela tem ligação. É um pensamento, é um negócio assim impressionante, tá? Impressionante. Então, você percebeu, então, assim, e nesse livro Examinar as Escrituras, ele tem muitos outros, ele fala sobre números, ele fala sobre minerais, ele fala sobre cidades, sobre o significado de nomes, entendeu? Todas essas coisas são ferramentas. A Bíblia é uma riqueza, e você vai cavando, entendeu? Então, força você a fazer o quê? Meditar
sobre a palavra, pensar sobre a palavra, penetrar na palavra, deixar a palavra penetrar em você, certo? Então, assim, nesse contexto de Bíblia explica a Bíblia, isso que eu falei, que é exatamente, né, o altar na Bíblia, que é a apostila inteirinha, surgiu só desse princípio. Eu não vou pôr o meu pensamento, eu vou pôr o pensamento da Bíblia, entendeu? Eu vou pôr o pensamento da Bíblia sobre esse assunto, o que a Bíblia fala desse assunto. Às vezes eu acho, o que altar tem a ver com encontrar com Deus? O que é um altar? Qual a diferença entre o altar coletivo e o altar individual? Eu não vou pôr meus pensamentos, eu vou pôr o que... E tem coisa que Deus fala aparentemente o contrário. Tem hora que ele fala, em qualquer lugar onde eu aparecer para você, faça um altar, mas faça de pedras ou de terra. Não põe ferramenta na pedra. Não toque, seja natural. Só levanta o negócio, sacrifica o animal em cima, para gravar que eu encontrei com você aqui, ou para me buscar para que eu te encontre, certo? Ele fala isso em todo lugar. Moisés fala isso. Depois ele fala assim, quando fizer o tabernáculo, não sacrifique em lugar nenhum, não faça altar em lugar nenhum. É só esse altar, não pode ter outro altar. Aparentemente é contraditório, porque ele falou em todo lugar e agora ele fala só nesse lugar. Percebe? Então são essas coisas que você vai pensando, você vai meditando, você vai vendo o progresso do plano de Deus, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Então assim, você deixa a Bíblia te falar e você vai meditando sobre o porquê das incoerências ou das contradições ou dessas coisas que aparecem. Você pode repetir o nome do livro? Examinais as Escrituras, de Watchman Nee. Mas no caso, o senhor citou o nome de um autor que tem uma concordância exaustiva? Strongs. Qualquer ferramenta bíblica que você for usar, você vai encontrar Strongs, entendeu? Ele é a referência. E eu esqueci de falar, gente, que tem uma outra ferramenta hoje que ajuda muito, porque às vezes você pega a palavra em português ou em inglês, né? E não é a palavra no original, entendeu? Então tem ferramentas hoje que te joga para a palavra no original hebraico. Aí todas as vezes que aquela palavra no original hebraico aparecer, vai ter uma outra lista de referência, entendeu? Então assim, às vezes é muito útil isso aí também. Ele tem dentro do aplicativo Logos. Tem. Vamos lá agora para o segundo ponto. Puxa vida, nós vamos ficar o dia todo, porque só dei um ponto e tem 7. E já 10 e 15. Nossa. Esse aí não era o 2, não? Tudo que nós está explicando. Não. Tudo é um. A Bíblia explica a Bíblia. Esse é o mais, na verdade é o primeiro e é o mais importante. Vamos dizer assim, isso realmente é o mais importante. Agora o 2. Tudo que a Bíblia enfatiza é mais importante. Tudo que a Bíblia enfatiza é mais importante. O que só menciona uma vez não é tão importante. Tudo que a Bíblia enfatiza é mais importante. O que só menciona uma vez não é tão importante. Jesus, quando morreu, foi pregar para os espíritos em cadeia, depois que tinha morrido, na época do dilúvio. Que ele foi pregar para gente que já morreu? Não interessa. Só fala uma vez. Está ali para você ficar, os curiosos, ficar só debatendo sobre isso e perder a coisa principal. Deus coloca um monte de coisa na Bíblia só para você tropeçar, só para os tontos ficar lá parado. É igual se ele fosse um coelho e tem um monte de cachorro correndo atrás dele e ele bota os negocinhos lá para os cachorros pararem de perseguir ele e ficar olhando essa outra coisa. Antes de Jesus morrer, os tubos, quando o véu se rasgou, teve um terremoto, as tubas se abriram e muitos corpos de santos apareceram. Nossa, nenhum outro lugar fala nada sobre isso. Esquece, deixa para lá. Não fica arrumando encrenca sobre isso, não. Porque não é enfatizado, é colocado na Bíblia para jogar você, os tontos, ficar lá atrás disso aí. Você tem tempo para... Fala sério, você tem tempo para ficar discutindo sobre isso aí? Se as coisas que a Bíblia enfatiza você ainda não entendeu e não penetrou e não funcionou no seu coração e não está funcionando, para com isso. Entendeu? Então, assim,
A Bíblia falou só uma vez. Jogou uma isca lá, mas nunca mais repete, não explica, não tem nada a ver. Não presta atenção, passa por cima. As coisas escondidas pertencem a Deus, as coisas reveladas para nós. Se é importante, a Bíblia repete. Sabe o que é mais importante na Bíblia? Jesus. Quantas histórias tem sobre ele? 4! 4 evangelhos. Nenhum outro homem na Bíblia tem 4 histórias da vida dele. Porque Jesus é mais importante. Certo? Davi tem 2 histórias da vida dele. É importante, presta atenção. O tabernáculo, ele mandou fazer depois, deu todas as instruções, depois fala tudo que fez, igualzinho que mandou fazer. Por que não falou assim? Fez tudo igual Deus mandou, pronto. Economizava um monte de dia para a gente não ficar lendo esses negócios. Não, porque é importante, repetiu. É importante, não sei porquê, mas entendeu? Tudo que a Bíblia repete, enfatiza, volta, é importante. É mais importante. Tudo que a Bíblia menciona uma vez só é menos importante. Pode ter alguma revelação, pode ter algum propósito? Pode, talvez. Mas não fica perdendo muito tempo em cima disso, porque se fosse importante, a Bíblia repetia. A Bíblia falava, a Bíblia explicava. Deu para pegar aí? Agora o 3. Então tá vendo, o primeiro é o que demora, os outros é rapidinho. Meu pai era uma pessoa que amava a Bíblia até o último grau. Ele não tinha hobby, ele não tinha passatempo. Ele era uma pessoa intensa e ele só fazia 2 coisas. Ele era formado em História e Geografia. Ele ensinou os filhos, cursos, nós aprendemos em casa esses cursos de História do Mundo, História dos Estados Unidos, Geografia do Mundo, Geografia. Ele era formado nessas coisas, amava isso, amava também, fez curso de filosofia, nos incentivava a ler, a aprofundar nas coisas. Mas ele acompanhava a Bíblia e os acontecimentos atuais. A Bíblia e os acontecimentos atuais. A Bíblia e os acontecimentos atuais. As notícias do dia e a Bíblia. As notícias do dia e a Bíblia. Era a conversa de manhã, na hora do almoço, qualquer hora, qualquer coisa. O interesse dele era só isso. O que está acontecendo no mundo hoje, o que vem vindo acontecendo, por que está acontecendo essas coisas que estão acontecendo, onde está acontecendo, o que vai acontecer e a Bíblia. Entendeu? Essas 2 coisas muito fortes. E por causa desse amor à palavra, ele desenvolveu vários desses ferramentas. Então tem a visão panorâmica da Bíblia, tem o estudo microscópico de Efésios, e tem uma outra apostila, e essa apostila eu acredito que tem aí também, mas chama O Espírito da Palavra no Evangelho de Lucas. O Espírito da Palavra no Evangelho de Lucas. Lucas é o que mais mostra a humanidade de Jesus. É mais assim, porque Lucas pegou muitas informações dele da mãe de Jesus. Várias vezes ele fala no início que Maria, porém, guardava as coisas do coração. Ela não entendia, mas guardava. Ela não entendia, mas ela guardava. E ela, como que ele soube o que Maria falou com o anjo? Como que ele soube o que Isabel cantou? Como que ele soube que o neném pulou no ventre de Isabel? Como que ele soube que o único lugar que fala que com 12 anos, ou sei lá, 13 anos, ele subiu e os pais não acharam ele, foram procurar e tal? Tudo isso é a mãe de Jesus que falou para Lucas, certo? Então Lucas, a fonte de informações dele era a mãe de Jesus, que era Maria. Mas nesse livro de Lucas, e meu pai não conseguiu terminar esse apostila de Lucas, o Espírito da Palavra no Evangelho de Lucas, só vai até o, sei lá, capítulo 13, 14, por aí, não lembro exatamente. Mas ele queria ver não só as palavras de Jesus, ou as palavras da Bíblia, mas ele queria sentir o Espírito da Palavra. Quando ele fala sobre o Espírito da Palavra, está falando sobre algo além de letras, algo além de conteúdo, tipo a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus. Quais eram as atividades dele? Quem eram as pessoas com quem ele se lidava? É coisa assim... Esse é o que vai ser mais difícil para eu explicar para vocês. É um negócio que além da Bíblia, além da letra, mas está na Bíblia,
só que é além. Sim? Então, assim, o Espírito da Palavra significa que eu não estou... Por exemplo, quando alguém fala uma coisa que pode ter uma lógica na cabeça dele, mas fere o Espírito da Palavra, eu rejeito na hora. Porque de tanto ler a Bíblia, eu sei que Deus não é assim, que Deus não faria isso, que não é assim. Então eu não sei nem explicar, nem às vezes rebater com algum versículo, eu só sei que Deus não é assim e que não faria isso. Por exemplo, o arrebatamento secreto da igreja. Arrebatamento secreto da igreja. A igreja, a qualquer momento, vai ser arrebatada e o mundo vai ficar na tribulação, e aí Deus só vai lidar com Israel na terra, e os rolos dando. Tem versículos que fica parecendo, eles usam versículos pinçados para defender isso aí. Mas não coaduna com o Espírito de Deus. Ele quer mostrar para Satanás que o povo dele é filho dele, que meio na tribulação eles vão brilhar, e depois ele tira eles. Tem dó. Não vai fazer um negócio desse, não. E ainda tem versículo, claro, que combate, né? Que fala assim, se não fosse por causa dos eleitos, aqueles dias foram, nem os eleitos sobreviveriam. Então os eleitos vão estar na terra durante a tribulação, entendeu? Então assim, mas assim, tem coisa que não entra, porque você não... E às vezes você não sabe argumentar. Jesus diz, minhas ovelhas conhecem minha voz e não segue a voz de estranho. Então tem coisa que pode parecer lógica, mas fala assim, está errado. Não é Deus. Deus não faria assim. Ele não é assim. Não é a personalidade dele. Ele não é desse jeito. É como se você sentisse o sentimento de Deus. Isso. Então, assim... Esse é um conceito um pouco mais difícil. O panorâmico, o microscópico é mais fácil vocês conseguirem. Agora, o Espírito da Palavra, agora eu vou te dar outro chinês, engraçado, Deus usa os chineses, né? Deus usa os chineses mesmo, né? Tem um chinês chamado Christian Shen, morreu há pouco tempo, esteve no meu casamento, deu curso lá em Rubiataba sobre o livro de Esdras, Neemias, meu primeiro filho chama Esdras por causa disso. E ele era totalmente diferente do Watchman Nee, bem diferente. Ele tinha um ministério chamado Maturidade e ele fazia conferências. E nas conferências dele, você não podia participar da conferência. Eu lembro de uma vez que eu ia participar de uma conferência e não pude ir, mas eu fiz o dever de casa antes de ir, que era ler os Salmos de Corá, ou de Asaf, não, de Corá, todos os salmos dos filhos de Corá, 10 vezes. Era assim. Chinês é assim mesmo, tá? Chinês, quando você vai conversar com chinês, não dá para conversar curto assim. Tá. Não. A gente teve comunhão com vários irmãos chineses e eles gostam de poesia, florear. Então, se você não tiver paciência para ouvir ele terminar até o fim, ele nem vai te escutar. Então você tem que escutar todo aquele rolo, você já sabe onde vai chegar, mas você tem que escutar e ficar lá, e tal. E depois você, se você fosse inteligente, você também floreava também, falava outra coisa floreada e tal. E aí a coisa demora, né? E vai aquela coisa toda, né? Então, assim, mas sim, então é outra mentalidade, só que tem uma mentalidade oriental, e a Bíblia não foi escrita uma mentalidade ocidental, não, foi escrito oriental mesmo. Entendeu? Então, essa questão, eu lembro até hoje, eu nem sabia quais eram os salmos dos filhos de Corá. Então, primeiro a tarefa era descobrir quais eram os salmos dos filhos de Corá. Depois eu li as 10 vezes, nossa, o impacto que teve em mim, eu nem fui no seminário, mas teve um impacto muito grande em minha vida, como se eu tivesse assim, entrado, como você falou, no sentimento deles, no espírito deles, assim, é algo além, sabe? Então, assim, tudo isso que eu estou te falando não tem a ver com a sua leitura diária, certo? Não é panorâmico, não é microscópico e não é o Espírito da Palavra. Mas todas essas coisas são ferramentas para estudo, mas também são aspectos que vão te influenciando durante a leitura. Por exemplo, aqueles capítulos de Números, vocês estão aonde na Bíblia hoje? Terminou? Números hoje. Então, aqueles primeiros capítulos de Números eu achava horrível para ler. Hoje não, porque eu vejo a simetria, a proporcionalidade, a ordem, cada tribo no seu lugar, cada peça do tabernáculo no seu lugar,
E aí comecei a pensar na natureza de Deus, da personalidade dele, entendeu? Então, assim, você vai além do contexto para pensar sobre a pessoa. Entendeu? É como se você estivesse quase conhecendo sua futura esposa, sei lá, pela caligrafia dela, pelos adjetivos que usa, sabe? Assim, você sabe se é mais prático, se é mais romântico, se é mais... Entendeu? Então, assim, Deus quer se revelar a nós pela sua palavra, e não é só pelo conteúdo, Ele quer que atrás do conteúdo nós começamos a sentir quem Ele é, como Ele é, que jeito que Ele é. E também, por exemplo, você está lendo o Novo Testamento, 1 Coríntios, por exemplo, você lê 1 Coríntios todinho de uma sentada, depois no outro dia você lê tudo de novo, depois você lê tudo de novo. Você começa a entrar na mente de Paulo antes que ele escreveu a carta, porque ele nem sabia que ele escrevia aquelas coisas, mas o que ele estava sentindo quando ele começou a escrever, o que estava na mente dele, qual que era o coração dele, por que ele volta a alguns assuntos, entendeu? Porque estava pensando sobre aquilo. Eu estou tentando explicar, mas é meio difícil, né? O Espírito da Palavra é um negócio... Mas, gente, esse negócio de ler, por exemplo, Isaías todinho, ou Hebreus todinho, em uma sentada, te dá uma visão bem diferente do que só ficar lendo devagarzinho, entendeu? Então, assim, existe a repetição, a memorização. Eu decorei o livro de Efésios inteirinho uma vez. Eu sabia falar do versículo 1 do capítulo 1 até o último versículo do capítulo 6. Falava tudo. Falava de cor, de cabeça. Mas eu lembro até... Hoje eu não consigo fazer isso, lógico. Não consegue, se você não manter, você não consegue fazer isso. Mas eu lembro até hoje onde eu estava quando eu estava repetindo, tentando gravar, e era do primeiro capítulo. Não era quando ele falou que eu exaltou acima de todo nome que existe no céu e na terra. Gente, parece que foi um raio que... Como Jesus está acima de todo nome que se nomeia neste século do vindouro? Aquelas palavras que eu estava repetindo mecanicamente só para poder decorar, foi uma revelação. Eu lembro onde eu estava na hora, quando aconteceu isso. Entendeu? Então, assim, existe um poder da palavra de Deus que não está no conteúdo em si, mas está atrás do conteúdo. Está quando você memoriza, quando você decora mesmo, quando você repete e lê muitas vezes, parece que alguma coisa além da palavra, além do pensamento, além da lógica, entra em você. Esse é o Espírito da palavra. Entendeu? A palavra é uma pessoa. Você entra em contato com ele. É um negócio impressionante, tá? Impressionante. Tem a ver com a revelação do Espírito Santo também, né? É, revelação do Espírito Santo mesmo. É isso mesmo, eu pus aqui, existe algo atrás e além das palavras, existe uma pessoa, uma personalidade. Você sabe que pessoa tem idiosincrasias. Você sabe o que é idiosincrasias? Não é ser idiota, não. Idiosincrasia significa são coisas que aquela pessoa faz. Ela anda de determinada forma. Você já viu o jeito que a pessoa... Hã? Peculiar. Que torna a pessoa, porque se todo mundo fosse igual, é robô. Entendeu? Então, se a pessoa tem coisa singular que ninguém mais tem igual, isso é idiosincrasias. Por exemplo, se eu gosto de, sei lá, colocar a pasta de dente aqui, e eu não gosto que coloque aqui. Sim, tem uma coisa melhor de colocar aqui do que ali? Não, nada melhor. Mas eu gosto aqui, pronto. Chama idiosincrasia, que tipo assim, eu sei lá, não preciso explicar por que eu gosto, eu quero ficar aqui, entendeu? É. Porque eles falam, eles dão um panorama de tudo que estavam falando sobre Jesus. É. Mas parece que em Jesus tinha um desejo de saber o que aqueles amigos dele sabiam sobre ele. É, exatamente. Entendiam sobre É. ele, assim, profundo. Então, assim, atrás da Bíblia, da palavra, por exemplo, nós temos o quê? A personalidade dos autores humanos. Os estilos deles são totalmente diferentes. Maravilhoso. A Bíblia não é chata, não é um estilo só. A Bíblia é muitos estilos, muitas coisas. Mas tem uma pessoa atrás, que é a mesma pessoa. Ele consegue ser muito variado, mas é a mesma pessoa. É Deus.
Então tem uma pessoa atrás da palavra. Então não podemos nos apegar à letra, aos detalhes, precisamos sentir o alvo, o propósito do autor. A importância de memorizar, de repetir, de orar as palavras. Por isso que assim, se você pega um trecho da Bíblia e começa a orar, se ele está sem assunto para orar, pega um trecho da Bíblia e começa a orar aquela palavra. Fala com Deus, fala, Deus, como é que você fez esse negócio assim? Por que está assim? Sabe? Conversa com Deus, ora as palavras de Deus, entendeu? Mas sempre querendo ouvir, né? E já estamos no horário de intervalo, mas só vamos ler um versículo aqui para terminar esse terceiro ponto, tá? O terceiro ponto é o Espírito da Palavra. O Espírito da Palavra. Existe algo atrás da palavra que é uma pessoa, né? Existe uma pessoa, uma personalidade. Não podemos nos apegar à letra, aos detalhes. Precisamos sentir o alvo, o propósito do autor. E aí a metodologia, repetir, decorar, ler muitas vezes o mesmo trecho, né? Ler bastante de uma vez, entendeu? Aí você vai tentando entrar atrás. Mas o versículo que nós vamos ler é João 5, 39. Esse método, mnemônico, chama mnemônica. Hã? Existe um estudo por trás desse método chamado mnemônica. Ah, é? Que é o da repetição. Da repetição. É outro estilo de aprendizagem. 5,39. Jesus falando. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Entendeu? Então, sim. Ele não está falando que não devia examinar as Escrituras. Mas ele está dizendo que o propósito de examinar as Escrituras não é decorar as Escrituras e citar versículo e achar que você é mais sábio que os outros. Não. O propósito das Escrituras é encontrar com Jesus. Julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Quando fala que eles dão testemunho de mim, significa você pode me encontrar ou não, pela Bíblia. Você pode, mas não é garantido. Pode. Mas eu cheguei aqui, eu sou a palavra que as Escrituras falam e vocês não gostam de mim. Ou seja, vocês conseguiram pegar o conteúdo da Bíblia, mas não entenderam o Espírito da palavra. Porque se vocês entendessem o Espírito da palavra, vocês iam gostar de mim, porque eles falam de mim. Entendeu? Então é um negócio, tipo assim, vamos voltar àquele negócio da noiva que vive à distância, né, e tal. E aí você ama as cartas dela, mas quando ela chega, você não gosta dela. Como? Você fica fazendo, não, mas você não pode fazer isso, porque está escrito aqui, ó, na sua carta você escreveu isso aqui. Eu até esqueci o que eu escrevi, a noiva pode falar, né? Até esqueci o que você está usando minha palavra contra mim. Você fala assim, Jesus, você não pode curar no sábado. Eu falo assim, você sabia que foi eu que escrevi a lei sobre o sábado? E você está me falando que eu não posso fazer no sábado? Entendeu? Então, assim, ele fala, misericórdia quero e não sacrifício. Mas tem um livro todinho que fala que ele quer sacrifício. Mas ele fala, você não leu a parte que fala que misericórdia quero e não sacrifício? Entendeu? Então, assim, ele fala assim, vocês perderam o propósito da Bíblia. Vocês perderam. Ele fala de mim, testemunha de mim, mas quando eu venho, vocês não gostam de mim. Então, vocês perderam o Espírito da palavra. Vocês pegaram o conteúdo. Vocês falam, Moisés falou que pode divorciar. Então a gente pode divorciar. Deus falou com Moisés e Moisés falou que pode divorciar. Então ele pode divorciar. Deus falou, não foi assim desde o início. Deus não fez assim desde o início. Foi por causa da dureza de coração de vocês. Entendeu? Então Jesus nunca desmentiu o que estava escrito, mas ele interpretava o que estava escrito de um jeito totalmente diferente que eles. Aí é o problema. Entendeu? Se vocês entenderam o que é o Espírito da Palavra, podem ir embora, já está feito o curso. Tá? Vocês não entenderam nada. Ainda vai entender, se Deus quiser.